Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à série de vídeos sobre o Excel. Hoje eu vou falar para vocês de funções, né? Nessa série de vídeos o objetivo é falar assuntos específicos, por exemplo, funções. Na aula passada eu falei sobre referências e células. O objetivo então é falar sobre as funções, o que são funções, como nós utilizamos essas funções para auxiliar nas nossas atividades do dia a dia com a ferramenta Excel. Se você é um usuário mais básico que não tem conhecimento de funções, ou mesmo que você seja um usuário mais avançado que sabe o que é uma função, vem comigo e aprenda mais ainda sobre funções. Basicamente no Excel nós temos as linhas e colunas formando o que chamamos de células. A junção de uma linha e uma coluna é uma célula. Nessa célula normalmente utilizamos para digitar valores, lançar valores, mas elas suportam funções. E afinal de contas, o que é funções? Né? O que são essas funções? As funções são mecanismos que auxiliam a resolução de problemas, a execução de tarefas, de cálculos mais complexos, sem a necessidade da gente fazer passo a passo. Né? É uma interface por onde eu informo alguns dados e ele retorna para mim um resultado. Isso é uma função. As funções no Excel têm nome e provavelmente recebem parâmetros. Nem todas as funções obrigatoriamente têm parâmetros e também não tem um número certo de parâmetros. Algumas podem ter 2, 3, N parâmetros e esses parâmetros podem ser obrigatórios ou podem ser opcionais, das duas maneiras. E como eu utilizo essa função? Você chama o nome da função a partir de um igual colocado dentro da célula e passa os parâmetros necessários para que a função retorne para mim um valor. E um exemplo básico disso é uma média. Vamos fazer aqui para vocês entenderem o contexto, o significado da função. Quando nós fazemos uma média, por exemplo, eu tenho 4 valores aqui nas células e eu quero fazer uma média desses valores. Como nós faríamos o cálculo da média? Eu somaria esse mais esse, mais esse, mais esse. Somaria os 4 valores. Posteriormente, eu dividiria esse valor por 4. Assim eu teria uma média aritmética. No Excel existe a função que faz o cálculo da média. No meu caso, o nome dela é média, porque o meu Excel está em português, mas tem versões de Excel que as funções podem estar em inglês. No caso, a média seria average ou AVG. E aqui, chamando o nome da média, ele sugere para nós alguns parâmetros, a função. Todas as funções vai mostrar se tem parâmetro, ela vai pedir aqui, e a sequência de parâmetros dividido por um ponto e vírgula, que é o que diferencia um parâmetro de outro. Nesse exemplo, a média, a gente tem o num1, que representa o primeiro parâmetro, um ponto e vírgula, depois num2 entre colchetes. Quando está entre colchetes, o parâmetro ele não é obrigatório, ele é opcional, então não preciso colocar esse segundo parâmetro, apenas o primeiro, porque não está entre colchetes. Para a função funcionar, tem que ter pelo menos um intervalo de dados ali dentro desse parâmetro. E depois tem um ponto e vírgula e 3 pontinhos, que significa que eu posso ter vários outros parâmetros. No caso da média, ele vai até 255 intervalos de parâmetros que eu posso passar. E nesse caso eu vou calcular selecionando as 4 células, onde estão os meus valores, e ele vai fazer a média, que por coincidência vai ser igual à média que eu calculei. Porque essa é a função dessa função. E como eu faço para saber o que como funciona cada uma das funções? Aqui no Excel, você pode vir aqui no FX, que aparece em cima da barra, onde mostra a função, e ele vai ter ali alguns exemplos, né, alguma descrição, um descritivo. No caso da média, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contenham números. Então ele traz uma descrição para mim saber o que é cada item. E por via das dúvidas, se você entrar aqui e não tiver uma descrição satisfatória, você pode abrir a ajuda do Excel e vai ter mais detalhes sobre a função.
Mas basicamente o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês o que é uma função, que é essa estrutura que alguém programou, algum programador criou isso, que ele faz o cálculo, no nosso exemplo, por exemplo, a média, né, com base nos parâmetros que foi passado e te retorna um resultado. Então existe uma infinidade de funções que você pode utilizar para resolver vários problemas. No decorrer dessa série de vídeos nós vamos ver cada uma dessas funções, as principais, pelo menos as mais utilizadas, e vai entender a fundo como elas funcionam, né? Uma de cada vez. Esse era o objetivo da nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilham e se inscrevam no meu canal. E aguardem até os próximos vídeos. Abraços e até mais!